E aí, pessoal, é o seguinte, hein? Mais um personagem hoje, mais uma história. E esse homem, o ministério dele começou um pouco mais tarde, vamos assim dizer. O ministério dele começou um pouco mais tarde, ele já não era tão jovem. Mas vamos lá, vamos para a história dele. Ele, desde quando ele aceitou Jesus, ele começou a buscar, a orar. Só que teve, numa dessas buscas, no jejum e oração, Deus acabou que entregou uma revelação para ele, uma revelação muito forte. E ele simplesmente pegou e entregou a revelação. E ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Muitos dos líderes, principalmente alguns pastores, até amigos dele, falaram que não foi Deus que falou, e aquilo magoou muito ele. Então ele precisou se interiorizar ali com Deus, passar um tempo com Deus. E Deus falou assim: vem e passa um tempo comigo, 3 anos aprendendo comigo, e aí a profecia vai se cumprir. Então ele profetizou, e as pessoas falaram: não é de Deus. E conforme ia passando os anos, quando findou 3 anos, a profecia acabou se cumprindo. E aí todos viram que realmente aquela era uma profecia de Deus, era um homem de Deus. Só que ele passou 3 anos jejuando, 3 anos buscando, 3 anos ali vamos dizer, numa caverna de Deus, num deserto de Deus ali, se aperfeiçoando para o ministério que Deus tinha para a vida dele. E a vida dele sempre foi assim, muitos líderes tinham inveja dele, alguns queriam distância e alguns até gostavam dele. Mas nunca ele teve um ministério assim, um boom, aquele ministério grande nos padrões humanos, vamos dizer, com muitas e muitas e muitas pessoas aclamando ele, pregando para multidões e multidões. Mas ele tinha ali, ele era fiel a Deus, e Deus começou a confirmar o ministério dele de profeta. E ele tinha uma escola de profeta. Então ele ensinava algumas pessoas como receber a profecia de Deus, como interpretar, como escutar a voz de Deus, e etc, etc, etc. O que muitos já estão até acostumados, pois tem crescido muito isso de escola de profetas nos dias de hoje. E esse homem, ele também teve uma escola de profeta. Então, um certo dia, Deus deu a oportunidade para ele. A oportunidade, vamos dizer assim, da vida dele. Era uma pregação para muitas e muitas pessoas, até que enfim, naquele momento ele achou que ali ia começar o ministério dele de multidões, porque ele recebeu um convite para pregar e era muita gente ali reunida. Então Deus começou a usar ele, e usou ele de uma forma tão tremenda que sinais, curas, profecias, que assim, foi usado de uma forma tremendamente mesmo. Só que a palavra com que Deus falou para ele falar, Deus pediu para ele acabar com a idolatria daquela igreja. Então foi sinais e maravilhas, foi prodígios, teve milagre, teve cura, mas teve uma palavra de profecia que Deus falou assim: eu quero que você fala isso pro líder, eu quero que você fala isso dos profetas que estão nessa igreja, que têm escutado outras vozes, têm sido idólatras e não têm escutado a minha voz. E automaticamente ele, como era um homem de Deus, ele assim fez, ele não ia guardar aquilo, porque para ele mais importava agradar a Deus. E o que aconteceu foi que aquele líder se revoltou e fez um escarcéu e
aquela igreja começou a falar mal dele e parou, não convidou ele mais. Então ele ficou tão desanimado com aquilo, tão desanimado com a igreja e por um tempo ele olhou para Deus, e não que ele tenha brigado com Deus, mas ele falou assim: Deus, do que me adianta continuar vivo, do que me adianta continuar no ministério se o Senhor me usa publicamente assim de vez em quando e eu não vejo nada assim. Quando de repente eu ganho uma oportunidade assim, acontece que o Senhor me usa para entregar uma palavra ali de correção para o pastor contra os profetas daquela igreja, e agora mais da metade das igrejas da região, muito mais, estão começando a me odiar, estão começando a falar: eu não tem mais algum servo seu aqui nessa terra que realmente te adora, que entende, então eu não preciso continuar vivo, me leva. E ele simplesmente abandonou tudo. Ele abandonou tudo, ele se interiorizou, vamos assim dizer. Ele foi pro quarto, ele entrou em depressão. Esse homem de Deus, ele entrou em depressão. E ele não saía do quarto, ele não queria comer, não queria nem tomar banho. E ele continuou naquela situação até que ele tomou a iniciativa de buscar a Deus, de se alimentar da palavra, e ele foi buscando, e aí Deus falou com ele, como Deus sempre falou. E Deus falou que ele precisava ser obediente. E que ele precisava olhar mais com os olhos espirituais, pois ele tinha preparado uma escola de profetas, e desses profetas que tinha ido com ele eram homens de Deus, e que tinha uma parte que não acreditou naquela igreja. E Deus começou a falar para ele que grandes ministérios não é necessariamente ministérios que atraíam multidões. Isso não tem nada a ver com Deus. Existe um chamado para cada um. Tem pessoas que precisam, que vão ter uma grande multidões, tem pessoas que vão para as nações, tem pessoas que o ministério dela é mais no anonimato, mais no quarto. E começou a falar ali com aquele homem de Deus, com aquele profeta, aquele pastor, e simplesmente ele entendeu isso. Então ele saiu, e nisso Deus falou para ele, falou assim: olha, consagra um pastor, ele vai tomar conta da sua igreja, ele vai continuar o seu ministério. E ele consagrou esse pastor, e esse homem de Deus, ele fez mais alguns sinais, ele honrou a Deus o restante de vida dele. Deus arrebatou ele ao céu, e ele conseguiu ter experiências no céu, e Deus falou assim: é a sua última coisa que você vai fazer, é gravar um vídeo contando essa experiência, esse testemunho, e eu vou te levar comigo. Então foi assim a vida desse homem. Ele teve a última ali oportunidade, ele relatou o testemunho dele, que ele viu no céu e coisas que Deus falou para ele falar para a terra, e o vídeo viralizou. Muita gente compartilhou vendo aquele vídeo e tal, e Deus levou ele, e quem Deus tinha chamado ali, aquele pastor, ele consagrou, e esse pastor deu continuidade ao ministério dele, deu continuidade à igreja, e esse homem é Elias. Esse homem é Elias, o tisbita. Então é isso, pessoal. Mais um personagem aí, tentando trazer para os dias de hoje. Se fosse nos dias de hoje, como seria? E fiquem com Deus, compartilhem, nós estamos juntos e falou.